meditar. Hoje é o terceiro mandamento dessa nossa série aqui, os mandamentos da família, algo muito importante que nós estamos aprendendo. E hoje eu vou falar com você sobre o terceiro mandamento. Olha o título dele aí na sua folha. O que diz? Não deixem a mágoa aonde, queridos? No coração. Façam o quê? Perdoem. Então hoje nós vamos falar sobre o perdão, que é muito importante para todo relacionamento, toda família. E também vamos falar sobre algo muito interessante, que é a raiz de amargura. Que é aquela semente da mágoa que eu não tratei, eu não trabalhei, não cuidei. Eu achei que o tempo ia resolver, que com o tempo ia melhorar, mas existem algumas questões que o tempo não resolve e também não melhora. Principalmente, e dependendo, questões emocionais, mágoas, tristezas, às vezes com o tempo só piora. Então nós vamos falar dessa raiz de amargura também, que é algo muito importante. E é difícil tocar no tema família sem ter que falar de perdão. Porque para você viver em família, um dos segredos que você vai ter que aprender é o quê? Perdoar. E é uma das coisas que você tem que fazer quando vive em família, perdoar. Talvez você já deve ter tido que perdoar um irmão, um tio, um primo, o filho ou a filha, o pai, a mãe, principalmente o cônjuge. Talvez você já teve que perdoar, às vezes, por grandes ou por pequenas coisas. O perdão, ele é muito necessário no convívio familiar. Vamos lá? O versículo é Mateus 18, 21. Você pode ler comigo, diz a palavra assim, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, olha o que o Pedro disse, todo mundo lê com o pastor. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Aí o Pedro faz uma pergunta. Como é que o Pedro perguntou, queridos? Até 7? Ou seja, isso aqui é a pergunta de alguém que já está querendo parar, né? Não aguento mais, Jesus, ter que perdoar aí. 7 vezes tá bom? Se eu já perdoei 7, não preciso perdoar mais. O fulano lá e o cá, tá bom já? Acho que já tá bom, né, Jesus? Suficiente. 7 vezes também já é paciência demais. Então isso aqui é a conversa e é a pergunta de uma pessoa que já está achando que não tem que mais perdoar ninguém, que está com alguma dificuldade no relacionamento. Então vamos lá. Essa é uma pergunta de quem devia ter dificuldades aonde? Nos relacionamentos. Afinal, quem nunca as teve? Quem é que nunca teve uma dificuldade nos relacionamentos? Todo mundo já teve alguma dificuldade em algum relacionamento. Quando nos relacionamos com pessoas, nós podemos passar por isso, por lutas e dificuldades. Agora vamos lá. Todas as vezes que nos relacionamos, nós corremos o risco de fazer o quê, pessoal? De magoarmos, ou seja, eu posso acabar magoando alguém, querendo ou sem querer, às vezes não é intencional, mas uma palavra, uma atitude, alguma coisa entristece aquela pessoa. E não só de magoarmos, ou de sermos o quê, pessoal? Magoados por alguém. Porque às vezes a pessoa vai fazer algo. Nós não podemos esquecer que estamos lidando com pessoas que são falhas, não são perfeitas as pessoas. Agora continue. Na família, ainda mais. Você imagina no emprego, no trabalho, na vizinhança, no dia a dia a gente pode passar por isso? Ainda mais na família, na igreja a gente pode passar por isso por vários lugares. Às vezes a pessoa pensa, pô, eu estou na igreja, eu não vou me magoar com ninguém. Olha, nem todo mundo que está dentro da igreja, e a maioria, não é perfeito. A maioria ainda está buscando mudar, buscando melhorar. Então continue. Aí diz aqui, portanto, precisamos perdoar 7 vezes, queridos? Não. Disse Jesus, Mateus 18, 22, leia comigo. Não te digo que até 7, mas 70 vezes, que dá lá seus 400 e tanto. Mas pastor, é só isso então? Eu perdoei 400 e tantas vezes, não perdoo mais. Pastor, já perdoei meu marido 490 vezes, chega. Não, irmãos, olhe para mim e preste atenção. Quando Jesus fala o número ele não é absoluto. Ele não é o fim. Quando Jesus fala o número, ele está falando como uma comparação. Dizendo assim para o Pedro, você vai ter que perdoar muito mais do que você imagina. Porque o Pedro imaginava 7. Só que Jesus diz, não é o 7 que você pensa, é 70 vezes o 7. Ou seja, um número bem maior, muito mais vezes, Pedro. Você está achando que é apenas 7? Não, vão ser muito mais do que 7. É isso que Jesus está falando. Não é o número 400 alguma coisa que é o limite. Mas ele quer dizer que é mais do que a gente imagina. Durante a vida vamos ter que perdoar. Porque o perdão é um remédio para você. É a nossa cura, é a nossa libertação, é o nosso socorro. Agora vamos seguir em frente. Se você quer ter uma vida melhor, precisa começar a perdoar quando, queridos? Imediatamente, ou seja, não dá para deixar o tempo passar.
Às vezes nós achamos que o tempo vai melhorar, que o tempo vai solucionar, que com o tempo a dor desaparece, que com o tempo tudo some, a mágoa vai embora, a tristeza. Não, pastor, isso aí. Não, o tempo não resolve. Algumas e determinadas questões emocionais, com o tempo, elas só pioram, elas só se aprofundam, se enraizam muito mais dentro da pessoa. Quem é que já teve que arrancar uma raiz aqui? Você já arrancou uma raiz da terra, de alguma planta, uma árvore? O que você faz? Quando você pega a raiz, você vai ter que fazer o quê? Às vezes vai ter que pegar e puxar e fazer força para tirar aquilo ali. Então, dependendo da questão e do tempo, se enraiza mais ainda dentro da pessoa e já vira comportamento. Agora segue. Então eu tenho que aprender a perdoar imediatamente. O que mais colocamos aqui? E independentemente de quantas vezes fizeram o quê? Magoaram você. Porque às vezes a mesma pessoa pode acabar te entristecendo mais de uma vez. A mesma pessoa pode acabar falhando com você inúmeras vezes. Então isso é a gente aprender a viver em família. Nós vamos ter que perdoar e muitas vezes vão ter que perdoar a mesma pessoa diversas vezes pelo que ela fez. Agora continua. Você deve perdoar para ser o quê, pessoal? Livre. O perdão liberta você. Amigo, só depende de quem, queridos? De você. Quando perdoamos, não fazemos só pela outra pessoa, mas também pelo nosso próprio bem. Agora continue comigo. Quando guardamos rancor e ressentimento no coração, o que diz a palavra de Deus? Construímos muros do quê? De separação. Então olha para mim e preste atenção. Quando eu não perdoo, e eu vou guardando mágoa, eu vou guardando rancor, quando eu não perdoo, e eu vou guardando algo para você dos seus filhos, separa você da sua família. Às vezes aquele muro está me separando da minha família, está me separando do meu familiar, está me separando do meu cônjuge, está me separando de alguém. Aquilo me atrapalha. E às vezes o casal dentro de casa, um está magoado com o outro, e às vezes a pessoa fica dias, semanas, um sem falar com o outro. Às vezes você fala só o básico ainda por causa das atividades do dia a dia e dos filhos. Isso não é bom. A mágoa cria barreiras. Quantas vezes há uma barreira entre o filho e o pai, e às vezes ficam anos sem se falar, que o filho não procura o pai não procura o filho, e às vezes quando eles vão se ver, é no velório. Só que às vezes já é tarde, o pai às vezes está morto. E eu deixei uma barreira às vezes me separar do meu irmão. Eu deixei uma barreira me separar do primo, da tia, do fulano. Não vale a pena. Leia de novo essa frase comigo. Você deve perdoar para ser o quê, pessoal? Livre. Só depende de você. Quando perdoamos, nós não fazemos só pela outra pessoa, mas também pelo nosso próprio bem. Eu estou perdoando pelo meu próprio bem. Quando guardamos rancor e ressentimento no coração, nós construímos muros do que, pessoal? Que me separa das outras pessoas, que me afasta de alguém, que me distancia de uma pessoa. E é tudo isso que o inimigo quer, que eu me separe, que eu me distancie, que eu me afaste. E por que eu preciso perdoar, pastor? Porque na vida tem algo muito importante. Você tem que ser amigo da misericórdia. Por que eu tenho que ser amigo da misericórdia? Porque eu nunca sei quando eu vou precisar dela. E Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Então nós temos que procurar ser misericordiosos. Você tem que procurar perdoar. Por quê? Porque você nunca sabe quando que você vai precisar do perdão também. Seja uma pessoa disposta a perdoar. Seja amigo da misericórdia. Não construa essas barreiras. Essa barreira, se ela ficar de pé, vai estragar o seu casamento, vai estragar a sua família, estraga o relacionamento com o filho, porque às vezes você construiu uma barreira e é uma barreira entre você e o seu filho, e às vezes o seu filho está se perdendo, mas você não derruba a barreira para ir até ele. E você sabe que eu já fiz muitos velórios na vida, e às vezes as pessoas só percebem que guardar mágoa e ficar apegado a tantos detalhes que nem você fica apegado é uma bobagem pura. E no dia que a pessoa está lá diante do caixão é que a pessoa vê que não valeu a pena nada daquilo. Que não valeu a pena nenhuma barreira que dividiu a família. Um dia eu fiz o velório, era o pai. Se não me engano ele morreu, né? E estavam as filhas. Só que eu acho que havia um problema de relacionamento, é o que eu penso, não sei. Por causa da forma que elas choravam e não conseguiam às vezes nem se aproximar do caixão. Eu não sei como que ele foi, se foi um bom pai. Mas nesses dias, não importa o que fizeram para nós, a gente para ver como não vale a pena. Tem que derrubar essas barreiras. Amém? Se você está aqui hoje, tem algo dividindo você de um familiar, de uma pessoa, tem algo na sua vida afastando você de alguém, quebra essa barreira. Fala com a pessoa, peça perdão, conversa.
busca se reconciliar. Segue em frente comigo. Pensamos quando a gente levanta um muro, né? Pastor, eu não vou mais falar com essa pessoa, não quero mais ver ela no canto dela, eu no meu. Né? Levantamos um muro. Pensamos estar fazendo o que, pessoal? Nos protegendo com esse muro. Não, pastor, isso aqui é proteção, estou me afastando de todo mundo. Às vezes você está magoado até com a igreja, aí começa a parar de vir nos cultos, não participa mais do que a igreja tem. Se tiver um culto de homem, não vem. Se tiver um culto de mulher, não vem. Se tiver um evangelismo, você não participa. Se tiver um evento, você não faz parte. A pessoa começa a se isolar, levanta um muro, uma barreira, começa a se afastar de todo mundo. Quando é com a família, se afasta da família. No trabalho, se afasta de tudo que o trabalho tem. Na igreja, vai se afastando de tudo, começa a chegar no culto depois que o culto começou, vai embora antes do culto acabar, já para de vir na semana, começa a vir domingo e por último vem só na Santa Ceia e vai se afastando de tudo. Não faça isso. Eu acho que eu estou me protegendo, levantando esse muro sobre as pessoas que estão ao meu redor, mas na verdade o muro afasta você de todo mundo e não leva você a ficar curado. É ruim você ficar levantando um muro, ficar fazendo isso. Quem é ovelha aqui? Diga amém. Você é uma ovelha de Jesus, sim ou não? Nunca esqueça. O leão só pega a ovelha que vai ficando para trás, que não acompanha o rebanho. Porque a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam como? Em união. Essa é a palavra de Deus, Salmo 133. Aí eu começo a ser aquela ovelha que vou ficando para trás. Normalmente o leão ataca aquela que fica para trás, que se distancia do rebanho. Eu não posso ser esse que vou me distanciando, vou me afastando. Não, eu tenho que estar perto do rebanho, perto do pastor, andando no mesmo ritmo que meus irmãos da igreja, que as outras ovelhas. Ah, pastor, mas é que eu me machuquei, eu estou me protegendo. Está errado. Provérbios 18:1 diz que é aquele que se separa está buscando o seu interesse e se levantando contra a verdadeira sabedoria, que é a palavra de Deus, que já diz que é bom que os irmãos vivam como? Então não se afasta, toma cuidado. Eu penso que eu estou me protegendo. Volta para essa frase comigo no estudo. Pensamos estar nos protegendo, mas não estamos. Nós ficamos como, pessoal? Isolados. E a pior coisa que tem é você se isolar. É isso que o diabo gosta. Porque daí ele pode agir na tua mente, botar muitos pensamentos dentro de você, encher você de pensamentos ruins. Não é bom isso, encher o seu coração. Ficamos sozinhos, cheios de preconceitos ou julgamentos que você vai ter, e presos pela nossa amargura. Ninguém gosta de mim, ninguém foi atrás de mim, ninguém me procurou. A pessoa se isola e quer que todo mundo vá atrás. O pai foi atrás do filho pródigo? O filho pródigo sabia o que ele estava fazendo. Deus foi atrás da ovelha perdida. É a pessoa que não sabe o que está fazendo. O filho pródigo sabia o que estava fazendo. Às vezes a gente é o filho pródigo, é que todo mundo sai correndo atrás, mas tomamos uma decisão consciente de nos afastar. Não faça isso, isso não é bom. Continue. Aí diz aqui, pela amargura, os pensamentos e sentimentos ruins contra aquela pessoa que nos fez algo começam a encher o que, queridos? Aí a pessoa começa a ficar com o coração cheio, sozinho, isolado, não se aproxima. Isso é terrível, não é bom? Vamos lá. Esses muros de separação, eles não só deixam as pessoas de fora, mas também as prendem do lado de dentro. Porque o mesmo muro que não deixa ninguém entrar, é o mesmo muro que não vai deixar nada sair. E daí a grande pergunta é: quanto tempo da minha vida, dos meus meses, dos meus dias, das minhas semanas, do meu ano, eu quero entregar para quem me feriu? Eu quero entregar para quem me machucou, para quem abusou, para quem fez algo ruim para você, para quem te ofendeu. Ah, pastor, não quero entregar 1 minuto. Pois é, mas quando eu construo esse muro, me isolo, me afasto de todo mundo, o mesmo muro que não deixa ninguém chegar perto, não deixa a mágoa sair. E daí dentro do meu coração fica aquela lembrança. Eu acordo pensando: essa pessoa me ofendeu, ela me traiu, essa pessoa me abusou na infância, eu passei... Lembrando, eu estou sempre lembrando da pessoa que me fez. Eu vou almoçar pensando no que a pessoa me fez, ela não podia ter me feito, não podia ter dito. Eu vou deitar pensando no que a pessoa me fez. E você vai viver a vida assim. Sempre pensando no que te fizeram, no que você passou, no abuso, no trauma, na traição, nas palavras ofensivas, porque você criou um muro. Você não deixa ninguém entrar, mas também a mágoa que está em você não sai. Esse muro não ajuda em nada, ele só me atrapalha. Agora continue comigo, queridos, vamos lá. Segue em frente aqui no nosso estudo. Eu vou ler Efésios 4:32, que diz: sede bondosos e compassivos uns para com quem? Com os outros. Perdoando-vos como, queridos? Mutuamente. Assim como Deus perdoou vocês aonde? Em Cristo. Mateus 6:14-15 diz: por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então o que o texto está dizendo? Que para mim ser perdoado, primeiro eu tenho que fazer o quê? Perdoar. Pastor, mas a pessoa não merece. Deus nos perdoa quando a gente não merecia. Então, se Deus não me perdoa, eu estou em pecado. Deus não ouve pecadores. E em pecado não vou entrar no céu, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Eu preciso perdoar. Isso faz parte da minha salvação. Continue comigo. Você percebe que essas paredes também evitam que a graça de Deus entre em sua vida? Elas podem bloquear a emanação da graça divina e fazer com que as suas orações, o que está escrito? Não sejam respondidas. Além disso, elas não permitirão que os seus sonhos façam o quê? Se realizem. Você, então, tem de derrubar esses muros. O apóstolo Paulo declara aos Coríntios que ele teve de perdoar para Satanás não ter vantagem sobre quem? Nós já vamos ler aqui 2 Coríntios, olha que importante. Irmão, se você entrar na guerra e o meu coração está magoado, ofendido, ferido, triste, carregando tantas coisas do passado que me fizeram, que eu passei, se eu entrar numa batalha, eu já estou entrando em desvantagem. Porque o diabo achou uma porta para entrar na minha vida, ele achou uma porta para me atingir. Aí eu vou orar pelo meu cônjuge, pelo meu filho, pelo meu familiar, cheio de coisas no coração, estou em desvantagem. Porque por essa brecha o diabo consegue entrar. Eu já atendi muita gente que às vezes a pessoa era fiel, era dizimista, era batizada, não estava no pecado, mas aí chegou um ponto que a pessoa manifesta um espírito maligno. E eu, poxa, mas onde que esse demônio está? O demônio disse, eu estou no coração. Porque a pessoa guardava muitas coisas dentro de si. Foi a brecha que o diabo achou para entrar na vida daquela pessoa, era o que ela tinha onde? No coração. Não deixe coisas entrarem no coração, você tem que perdoar. Olha o que o Paulo vai falar. Pega uma caneta, porque esse texto é forte. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para quê, queridos? Para perdoar, pega uma caneta e sublinha isso. Perdoei na presença de quem? De Cristo. Então, primeiro ponto, não é falando com a pessoa, não é a pessoa me procurando, não é a pessoa me pedindo perdão. Eu perdoei na presença de Cristo. Tem pessoas que nunca vão pedir perdão, nunca vão falar com você. Mas quando eu estou diante de Deus e eu percebo que eu estou com algo contra alguém, eu não consigo ouvir, não consigo olhar, não consigo ficar perto, estou quase construindo um muro para me afastar dessa pessoa, então eu tenho algo contra ela. Na presença de Cristo eu tenho que orar, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa, não quero ficar com essa mágoa, isso não faz bem para mim, Senhor, eu perdoo ela. Na presença de Deus, na oração, naquele momento de comunhão, eu devo liberar o perdão para essa pessoa e não guardar nada, porque guardando isso vai me atrapalhar. Paulo disse, eu perdoei na presença de Cristo. Por que ele perdoou? Continue comigo. Por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse alguma vantagem sobre quem? Irmão, não deixe o diabo ter vantagem. Você vai entrar na batalha, o diabo já está na frente, porque ele está vendo que tem mágoas, ressentimentos, coisas dentro de você, que você vai orar, ele tem uma vantagem sobre você para te vencer nessa batalha que você está enfrentando por causa do coração. Agora olha o final, porque não ignoramos, o que nós não ignoramos? As suas intenções, mas tem uma tradução que é essa aqui que eu quero que você leia, que diz, não ignoramos os seus ardis. O que é o ardi, pastor? Uma armadilha, uma artimanha, uma isca de Satanás, para pegar você através da ofensa, conseguir entrar no seu coração, destruir a sua vida, sua casa, sua família, e muitas vezes até controlar você, por causa do que ele está botando dentro do seu coração. Então eu não posso cair nessa armadilha do diabo, que é a armadilha da ofensa. Você não pode deixar ele te vencer com isso. Agora segue em frente comigo. Esse outro texto também é importante. Talvez você vai me perguntar, pastor, como é que eu sei que eu tenho um coração limpo? Porque em Mateus 5,8 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é que eu sei que eu tenho um coração limpo? Quando você consegue orar pela pessoa que te fez algo, te ofendeu, e você consegue pedir que Deus abençoe essa pessoa. Que Deus mude essa pessoa. Que Deus transforme essa pessoa e abençoe ela. Você consegue orar, Deus abençoa essa pessoa, muda, transforma ela. Isso está provando que o meu coração está limpo. Ah, pastor, eu vou orar, parece que tem algo rasgando dentro de mim. Eu me bloqueio, parece que eu vou falar, não sai a palavra, para Deus abençoar. Então o meu coração não está limpo. Porque a minha vontade é orar, Deus, manda um raio que a terra se abre e essa pessoa vá para o inferno viva.
Às vezes é a vontade da pessoa. Por quê? Porque o coração está triste. E eu preciso limpar o meu coração. Porque só os limpos de coração verão a quem? Você tem que limpar ele, tirar isso aí. Não importa contra quem seja, contra o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o familiar, colega. Não pode, atrapalha você. Próximo texto. Livrar-se da mágoa é a única forma, queridos, para se livrar do quê? Da prisão espiritual, porque a mágoa prende você. Pois você não poderá ser livre enquanto não arrancar essa semente maligna do coração. Observe, Hebreus 12:15, leia. Cuidem que ninguém se exclua do que, queridos? Da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contamine a quem, queridos? Vou falar com você sobre duas coisas, excluir da graça e a raiz. Isso aqui é muito importante, essa raiz de amargura. Primeiro, se excluir da graça. Se eu me excluo, eu saio da graça, eu estou como se fosse perdendo a graça. O que é a graça? Tudo que Cristo fez por mim na cruz. O que ele fez na cruz? Ele me salvou. Então eu estou jogando fora a obra de redenção e estou me excluindo da graça, saindo dessa obra de redenção, perdendo. Aí ele diz, e não deixe nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração, ela perturba você. Enxergamos as coisas distorcidas e faz com que eu contamine outras pessoas, porque eu vou chegar para o João e vou falar mal do Joaquim. João, o Joaquim não presta, o Joaquim fez isso, aquilo para mim. João, o Joaquim fez isso e fez eu passar por aqui, tal. O João nem conhece o Joaquim, nunca conversou com o Joaquim, mas a próxima vez que o João olhar o Joaquim, ele vai dizer, esse miserável tem que morrer, isso aqui eu tinha que cortar a cabeça dele. Olha o que ele fez com o Felipe ali, que me contou. Ou seja, a minha mágoa eu passei para quem? Para o outro. Isso é muito perigoso, irmão, você tem que tomar cuidado. Agora volta para a raiz. E que nenhuma raiz do que, queridos? De amargura. Deixa eu explicar para você. Olhe para mim e preste muita atenção. O que é a raiz de amargura? Irmão, a mágoa é uma semente que o diabo plantou no seu coração. Com uma atitude, com algo, alguma coisa que aconteceu. Se eu não tirar essa semente e ela encontrar uma terra fértil no meu coração, que é um coração triste, é um coração chateado, é um coração mais propenso a guardar mágoa, terra fértil para essa semente crescer. A semente vai, e ela entra na terra, e lá ela começa a germinar. Eu não percebo, porque a gente não vê. Mas embaixo da terra, a semente começa primeiro a crescer para baixo, então ela cria o quê? Raiz, e ela vai aprofundando, e vai ficando cada vez mais funda. Depois ela vai crescer para fora, e vai começar a dar frutos. O que seria uma raiz de amargura? Vou te dar um exemplo bíblico, e depois vou te dar outros exemplos que eu dei aqui durante o dia a dia em todos os cultos. Agora preste atenção. Primeiro exemplo bíblico, Moisés. Quem já ouviu falar do Moisés? Mas você sabe o que aconteceu com Moisés? Ele não entrou na terra prometida. Foi um grande líder, caminhou 40 anos com um objetivo. Qual era o objetivo dele? Entrar na terra e fazer o povo de Israel entrar aonde? Na terra. Só que durante a caminhada dele de 40 anos, ele passou por muitas coisas. O povo ofendeu ele. O povo foi agressivo, o povo falava palavras duras para ele, ele fazia o bem e o povo devolvia o quê? O mal. Então ele passou por muitas coisas, e talvez ele não vigiou em guardar o coração. E chegou o grande dia, perto dele entrar na terra, pertinho do período, Deus chama Moisés, vem cá Moisés, vamos dar água para esse povo, mas preste atenção, você não bata na rocha, você fale com ela. E o que Moisés fez? O Moisés, irmão, ele foi lá e não falou com a rocha. Ele bateu, mas ele teve um grande problema, porque Deus chamou ele e disse, Moisés, você errou. Você não me santificou diante dos olhos dos filhos de Israel. Eu não mandei você bater, eu mandei você falar. Mas você vê o que o Moisés deixou uma raiz de amargura entrar no coração dele. Por quê? Porque quando ele reúne o povo, o Moisés olha para aquele povo e o Moisés diz para o povo, ouçam agora, rebeldes. Moisés fala bem assim com todo mundo. O que ele tinha no coração? Uma amargura. Porventura não tiraremos água dessa rocha para vós? E quando você está amargurado, você vai fazer coisas dizendo que Deus te dirigiu, mas não é a direção de Deus. Porque Deus não mandou ele bater, Deus mandou ele. E às vezes, mesmo que alguém te diga, você não para. Porque a pessoa está com algo no coração e ela começa a fazer as coisas, só que ela faz sem direção de quem? E ele perdeu a terra. Caminhou 40 anos, aguentou muita coisa, mas ele permitiu que uma raiz de amargura crescesse. Ele não andava no pecado, mas aquela raiz fez ele perder a terra,
que Deus tinha para ele. E muitas pessoas têm raízes de amargura dentro de si. O que é a raiz de amargura? É uma coisa antiga, é uma coisa do passado, que está dentro da pessoa, mas que a pessoa às vezes nunca tratou, ela deixou. Vou te dar um exemplo então. Primeiro exemplo, vamos dar um exemplo de rejeição. Muitas pessoas têm uma raiz de rejeição dentro de si. E hoje é o dia de você arrancar toda a raiz que está aí dentro. Como assim, pastor? Uma raiz de rejeição, é verdade. Você sabe que às vezes nós tivemos uma família, às vezes, que não foi fácil. Principalmente quem nasceu mais antigamente. Não tinha tanta tecnologia, tanto dinheiro, tudo era mais apertado, mais difícil. E às vezes você não foi criado pelo pai, não foi criado pela mãe. Às vezes, além de não ser criado pelo pai e pela mãe, você vivia na casa dos vizinhos, pode ter sido criado pela avó e ela fez o melhor que ela podia por uma tia. Ou seja, meus pais não me criaram, então já tem dentro de mim uma rejeição. Puxa, eu fui rejeitado porque eles não me amaram, não me quiseram. A pessoa já cresce com aquilo dentro dela e ela não trata, aquilo só vai se aprofundando. Ou eu fui criado pelo pai e pela mãe, contudo, o pai e a mãe eram muito duros. Eles eram muito severos. Nada do que você fazia para eles era bom. Não importa o que você fazia, nunca era o suficiente. E eles só criticavam, só xingavam, só falavam que você não ia ser nada, não sei o que, você é pobre, e isso e aquilo, e botavam você para baixo que você não recebia elogio. Às vezes você nunca recebeu um abraço apertado do seu pai que pegou, olhou nos seus olhos, te levantou e disse que você era a melhor coisa da vida dele. Às vezes você não recebeu esse carinho porque ele só tinha tempo para trabalhar. E às vezes nem te dava atenção, sua mãe não te dava atenção. Então às vezes a gente cresceu com os pais, mas sem atenção. Então dentro da pessoa tem uma semente de rejeição que ela não tratou e virou uma raiz profunda dentro do coração. E o que acontece com esse jovem ou com essa jovem? Você vai para a escola. E na escola você vai ter colegas. E essa raiz faz você ser uma pessoa mais separada. Porque qualquer um que faça qualquer coisa, você diz, não gosta de mim. Não vai com a minha cara, já estou me rejeitando, não sou bem-vindo aqui. Por exemplo, vai ter um trabalho de classe, e daí a professora está dividindo os colegas, formou grupos com 4 pessoas, 4 aqui, 4 lá, e às vezes você acabou sobrando, a professora teve que te pegar daqui e te encaixar lá, ou às vezes ela não teve onde te encaixar, já começa. Esses colegas aqui não gostam de mim, olha só. Já estão me rejeitando, não me querem no grupo, ninguém gosta de mim nessa escola, eu tenho que trocar de turma. Aí você vai para um campeonato de futebol e vai para a educação física. E às vezes na educação física eles escolhem o João, a Maria, o José, o fulano, o Beltrano, e você sempre fica para a reserva. Ninguém gosta de mim aqui, ninguém gosta de mim. Vai ter alguma atividade na igreja, o pastor às vezes escolhe o João, a Maria, o José, e às vezes não chamou você. Olha, o pastor também não gosta de mim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Só que ninguém entende por que a pessoa tem esse comportamento, mas ela tem uma raiz de rejeição. No trabalho, o chefe escolheu 3 colegas lá, bateu para o ímpar, tirou a sorte, escolheu 3 colegas, e às vezes você ficou de fora e não vai para aquele curso. Os outros, o chefe não gosta de mim, ninguém gosta de mim nesse lugar. Olha só, estão sempre me rejeitando, sempre me perseguindo, porque a pessoa tem uma raiz do quê? De rejeição. Qualquer coisa que o cônjuge faça, você se sente rejeitado pelo cônjuge. Se sente deixado de lado, sem importância pelo seu cônjuge, porque às vezes você tem essas raízes dentro de você. O que a pessoa tem que fazer? Arrancar isso, irmão. Amém? Tem que tirar essa raiz da rejeição. A pessoa que passou por muita dificuldade financeira, quando você era pequeno, às vezes o calçado era furado, o chinelo às vezes era remendado com arame, a roupa tinha que vir de quem? De outro. Era uma luta. Você vai crescer. E você vai levar essa raiz para dentro de casa, vai levar para a família. Sabe por quê? Porque a luta que você não quer lutar, o problema que você não quer enfrentar, você vai passar para os seus filhos e eles vão ter que lutar para resolver. As questões emocionais da tua vida que tu não resolve, tu vai acabar passando para os teus filhos, eles vão levar isso para dentro da casa deles e eles vão ter que lutar para se curar desses problemas que você nunca lutou para ficar curado. E você vai ter que tratar isso. Amém? E às vezes você tem coisas na sua alma que você nunca resolveu. Às vezes a gente não sabe por que a gente tem um comportamento. Aí, por exemplo, você vai casar, às vezes você vai ter uma condição financeira boa, mas você vai dar uma vida mais apertada para a sua família, porque dentro de você tem uma raiz. Você poderia ter um carro melhor, você não vai comprar. E tantas coisas eu podia falar, irmão. Às vezes a pessoa passou por coisas que ela nunca superou na vida. Tem tantas coisas que estão dentro das pessoas que elas têm que resolver. E isso é o que, pessoal? Raiz. Só que a raiz não é fácil de tirar, porque eu vou ter que pegar e vou ter que fazer força.
Porque são coisas antigas, coisas do passado, coisas que a pessoa nunca tratou, às vezes um trauma do passado você não tratou, que até hoje vem se arrastando e atrapalhando a sua vida. Eu preciso chegar na minha vida e arrancar essas raízes. Aqui no sul o pessoal fala assim, patrolou aquela terra ali. Aí você vai lá, passou a patrola. Mas às vezes você começa a capinar, fazer buraco, no fundo tem o quê? Tem raízes enterradas que não tiraram. E se eu deixar a raiz daqui a um tempo, o que vai nascer ali? Volta tudo de novo. Você já viu que tem coisas na sua vida que de tanto tempo elas voltam? É porque você não arrancou a raiz. Você tem que ir lá no fundo e arrancar essa raiz. Essa raiz quem tem que arrancar é você. Ô pastor, por que eu sou assim? Às vezes você tem comportamentos que nem o seu cônjuge entende, sua família não entende. Por que às vezes do nada você se fecha? Sabe, às vezes a pessoa tem uma carência, você tem que ser o centro das atenções. Se você não é o centro das atenções, você sente que estão te deixando de lado, que o outro é mais importante que você. São coisas que estão dentro de ti e que você vai ter que tratar, porque isso está te perturbando. Vai atrapalhar a sua vida e convivência com os outros. Continue comigo. Aí diz aqui, e nenhuma raiz de amargura, o que ela não pode fazer? Brote. E cause o que, queridos? Perturbação. Continue. E contamine a quem? Vai contaminar quem está ao seu redor e a sua família. Vamos seguir. Ao perdoar, você realmente se sentirá como, queridos? Feliz. Como mais? Curado. Tanto fisicamente, espiritualmente, o que mais? Emocionalmente. Receberá a graça de Deus, se surpreenderá com que Deus fará onde? Sua vida e família. O perdão é uma escolha, mas não uma opção. Não é opção, eu preciso perdoar. É uma escolha, eu que tenho que decidir perdoar. Mas não é uma opção, é uma questão de sobrevivência para a minha vida ser melhor. E talvez até hoje, você está há anos na igreja, mas você ainda não viveu tudo que Deus tem para você e a vida que Ele tem para ti, porque você não arranca essas raízes de amargura. E às vezes você não dá certo em tudo que você tenta fazer para Deus, sempre chega uma hora que você vai desanimar, porque tem coisas dentro de você que não foram tratadas. E você precisa tratar a sua alma. Esse é o seu trabalho. Romanos 12:2 diz que é você que tem que se renovar. Continue comigo. Guardar mágoa é como você tomar veneno e esperar que a outra pessoa que te ofendeu faça o quê? Quem irá morrer? Você. Então decida perdoar apesar do que esteja sentindo. Tome essa, porque às vezes você chega, pastor, eu estou comendo um salgadinho aqui. Aí quando eu olho, você está com um pacotinho transparente escrito Rei do Rato e cheio de coisinha rosa. E você diz, pastor, esse salgadinho está meio estragado, está meio durinho, mas eu estou comendo. E às vezes você está mastigando aquele granulado rosa. Mas eu quero que o João morra. Quem é que vai morrer? Você. Então guardar mágoa é igual você tomar veneno e esperar que o outro morra. Não deixe isso acontecer. Você tem que perdoar. Não deixe um muro separar você da sua família. Quebre esse orgulho. Peça perdão. Conversa. Acerte as coisas. Arranque toda a raiz de amargura. Coisas do passado, coisas que já fazem tempo, que aconteceram na sua vida, mas é que até hoje você não tomou a decisão de resolver. Você não tomou a decisão de arrancar. Você quer continuar convivendo nesse terreno, mas na sua frente tem uma baita raiz. Que você já cortou os galhos, você já podou a árvore, mas não tirou o quê? Enquanto não arrancar essa raiz, você não pode construir nada nesse terreno, porque a raiz está atrapalhando. E você tem que tomar a decisão de arrancar. O Moisés não entrou na terra, porque ele deixou uma raiz de amargura entrar. O que está dentro de você? Que causa esses ciúmes, que causa inveja, que causa tantas coisas dentro de você, que causa uma sensação de rejeição, de que você não é importante. Isso é emocional. Tira essa raiz. Está na hora de você viver e ser uma pessoa liberta. Perdoe, bota o passado no lugar dele e viva a nova vida que Deus tem para você. Vamos ficar de pé. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal e envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.